né? E muitas vezes a gente deixa a Bíblia esquecida lá no cantinho e a gente não lê a palavra, né? E a palavra, ela fala conosco todos os dias, né? Então, a gente tem que anunciar, né, esse Evangelho que Jesus Cristo nos deu, né? E nos confiou a palavra dele, né? A palavra da reconciliação. É que antes de Cristo a gente estava meio que afastado de Deus, né? E através da morte dele, nos reconciliou com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, por isso que é necessário confessar o nome dele, né? Confessar o nome de Jesus como seu Salvador, para que nós possamos nos reconciliar com Cristo. Sermos ministros da palavra dele, né? Então a palavra dele tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para salvar. A palavra dele tem muito poder. E muitas vezes as pessoas não dão nada pela palavra de Deus, né? Não sabem da importância que tem, né, você ler a palavra, você ficar firme, né, nessa palavra. Então, muitas vezes a pessoa vê a gente como se fosse ninguém, né? Mas não sabe, né, das lutas que a gente batalha cada dia, do poder que a gente carrega, né, pelo conhecimento do Evangelho, né? Então, muitas vezes as pessoas blasfemam o nome de Deus, né? As pessoas não têm o conhecimento de Deus, né? Acaba blasfemando o nome dele, igual, né, o gigante, né, Golias, né? Golias, ele confiava na força dele, na altura dele, né? Então ele achava que ele era o melhor, né? Mas assim, e Deus, por que Deus? Deus poderia fulminar ele naquele momento, né, Golias? Por que ele não fez isso? Porque ele já estava preparando Davi, já treinando ele com leões, com urso, para poder calar a boca do Golias, né? Para poder saber que há Deus em Israel. Aleluia! Então, de Deus não se zomba, né? Que o homem planta, o homem vai semear. Então, enquanto o Golias ele se gabava da força dele, de adversários que eram menor dele, o Davi, ele gloriava a Deus pelos adversários que eram maiores que ele. Eita Deus! O adversário deles era leão e urso, né? Então há uma diferença aí grande entre ele e o Golias, né? Então aí que está nosso poder, na palavra de Deus, na santidade, na obediência da palavra dele, né? Aleluia! Então que nós venhamos se chegar mais a Deus, né? Glória! Como eu disse, né, que a intimidade, ser mais íntimo de Deus, né? Cada vez que a gente lê a palavra, a gente aumenta a nossa fé. A fé pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Então, cada vez mais que a gente ouvir a palavra de Deus, a nossa fé ela aumenta. Então, toda pessoa que aceita Jesus, ela já pode trabalhar para Deus, já não precisa ficar parado, não. O Saulo perseguia a igreja de Cristo, né? Porque ele não conhecia, ele achava que estava servindo a Deus. Né? Deus Quando ele teve encontro com Cristo, a vida dele transformou ali no mesmo momento. E ali ele aceitou Jesus, no mesmo momento o Ananias falou: por que te detens? Levante-te, batizas, lava os seus pecados, confessando o nome do Senhor. Então Deus ele tem pressa para salvar as almas. Aleluia! Ele tem pressa para levantar os seus filhos, né? Ele tem bênçãos, ele tem riqueza para todos nós. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Ele não vai abandonar ninguém. Não importa o pecado que você fez, que você cometeu, não importa a situação que você esteja, porque quando Jesus morreu, ele já sabia de todos os nossos pecados. Então ele não falou, aquele pecado ali, eu não vou morrer por aquele pecado não. Ele já sabia dos piores pecados, então ele se entregou pelos piores pecados.
e ele veio pelos que se perderam. Então, aquele que está perdido, Deus ele quer rapidamente que se entregue a Ele, porque Ele vai voltar. Aleluia. Ele está voltando, os sinais estão todos aí, né? Quantas vezes Deus nos deu livramento de morte, né? Nos deu livramento de assalto. Então a presença dele está aí, os livramentos de morte, nos assaltos, nos trabalhos. Aleluia. Nos louvores, a presença dele está em todo lugar. Aleluia. Então Deus ele nos entregou o ministério da reconciliação, que é a palavra de Deus. E através dessa palavra a gente vem a persuadir os homens a se reconciliar com Deus, né? Então se tem alguém nessa noite que está Glória a afastado Deus. ou não aceitou Jesus ainda, Deus ele está chamando. É oportunidade, né? A oportunidade é essa de estar entregando a vida para Jesus, para Ele transformar a vida, né? Então, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se arrependa e Aleluia. seja salvo. Aleluia, Senhor Jesus. E Glória a assim Deus. como ele deu a vitória para o Davi, ele dá a vitória para a sua igreja. E assim como Davi derrotou o gigante, nós estamos derrotando esse gigante, que é esse sistema falido desse mundo, né? Glória a Deus. Esse gigante que quer nos afasta da presença de Deus. Então Jesus breve vai voltar para buscar a tua igreja. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eita, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.